A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui São Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz assim: Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Aqui Jesus ele nos alertou dizendo que porém daquele dia e hora ninguém sabe, ok? Mas tem muitas pessoas que ficam marcando data para a volta de Cristo, marcando data para o fim do mundo, entendeu? Mas vamos assistir esse vídeo. Divulgado por cientistas ganhadores do Prêmio Nobel, alerta que estamos mais perto do fim do mundo. A crise climática, as guerras e até a inteligência artificial podem acelerar a nossa extinção. O novo registro indica que... Pronto, até aqui, ok? Primeiro, quando a Bíblia nos mostra aqui que Jesus nos alerta, dizendo assim que naquele dia e hora ninguém sabe, ok? Está falando da vinda dele, ok? Mas quando nós vemos na palavra de Deus que os falsos profetas iam surgir e estão surgindo, que ia marcar data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como já aconteceu no ano 1914. Charles Taze Russell marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e não se cumpriu. Então ele disse que foi um erro de cálculo e marcou outra data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí aconteceu que não se cumpriu. Também nós vemos Mãe de Ná. Mãe de Ná, no ano 2000, ela profetizou que o mundo ia se acabar no ano 2000. Eu não era evangélico, então nesse período eu tremi da base. Pensei que realmente o mundo ia se acabar. E não só foi eu, muitas pessoas também pensaram as mesmas coisas. Assim como passou na rede nacional, na repórter, pessoas que suicidaram, pularam do prédio, porque não queria ver o mundo se acabar. E teve pessoas que disseram, vamos brincar o carnaval, que hoje é o fim do mundo, e aproveitar a vida. E o que aconteceu? O ano 2000 se passou e não aconteceu o fim do mundo. Mas continuou os falsos profetas profetizando, marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, também o fim do mundo, como assim Nostradamus e calendário Maia, marcando data para o fim do mundo no ano 2012 e 2013. E já estamos em 2025, a profecia não foi uma profecia, foi uma profetada dos falsos profetas. Os falsos profetas marcando data a respeito do fim do mundo e da volta de Cristo. E não se cumpriu. Nós vemos também Romildo, ok? Esse Romildo ele profetizou que Jesus ele vinha no ano 2020, no mês de abril, dia 8 de abril, Jesus arrebataria a sua igreja. Em 2020, já estamos em 2025 e as falsas profecias dos falsos profetas caiu por terra. Já tem data marcada, outras datas para 2027 a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora já estão marcando data para 2030, que vai começar a grande tribulação no ano 2030. O que a Bíblia nos mostra a respeito sobre isso? A Bíblia diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe. O Papa, pastor, profeta, ninguém pode marcar data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a realidade. Quando muitas pessoas dão crédito, porque um profeta falou, o pastor fulano de tal falou, o doutor conhecedor das escrituras falou, marcou data. É tudo falsos profetas. Marcou data, é falso profeta. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro, porém daquele dia e hora ninguém sabe. E eu já fui enganado por dar crédito a Mãe de Ná. Hoje estou aqui para dizer que os falsos profetas todos mentiram. Marcou data para a vinda de Cristo e marcar data para o fim do mundo são falsos profetas. Pela palavra de Deus,
nos dá essa garantia de dizer que são falsos profetas. Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um alerta para você que não tem o conhecimento da palavra de Deus e dá ouvido aos falsos profetas, marcando data para a volta de Cristo ou fim do mundo, ok? Mas a Bíblia é bem clara, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim, que nos últimos dias apostarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Então, muitas pessoas estão apostatando da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé, aquilo que aprendeu. E dando ouvido a espíritos enganadores que vêm para distorcer a palavra de Deus. Mas não seja enganado. Examine a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que ninguém pode marcar o dia, ninguém pode marcar a hora a respeito da volta de Cristo e do fim do mundo, ok? Agora, uma coisa é certa, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua palavra e ele vai voltar. João capítulo 14, versículo 1 diante, Jesus diz assim, não se turbem os vossos corações, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde estiver, estejais vós também. Jesus prometeu que vai voltar. E ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Quando é que Jesus vai voltar? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Por isso que nós não podemos marcar data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa. Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Essa vigilância, eu pergunto, é para hoje ou para amanhã? É para hoje? Então Jesus disse que vigie, porque ele pode vir a qualquer momento para vir buscar a sua igreja. Nós sabemos que existe 4 tipos de vigilância. Primeira vigilância, vigiai contra o diabo que está ao vosso derredor. Segunda vigilância, vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Terceira vigilância, vigiai sobre a morte, porque nós não sabemos no dia que nós vamos partir. Existe a morte súbita que pode levar a qualquer momento. É a terceira vigilância. E a quarta vigilância é falando da sua vinda. Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiais, pois, porém, daquele dia e hora ninguém sabe. A vigilância é a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. E Paulo ele escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. E nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Também nós vemos os sinais dos últimos tempos que nós estamos vivendo, guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Aí Jesus falou que tudo isso é o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8, tudo que está acontecendo é o princípio das dores. E nós vemos isso acontecer. É a palavra de Deus se cumprindo. Os sinais estão aí, nos alertando, dizendo que a palavra de Deus está se cumprindo. Agora, a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus disse, para o arrebatamento da igreja, vigiai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Você que está afastado, se volte enquanto é tempo. Você que ainda não tomou a sua decisão, faça uma aliança com Cristo, aceite Cristo, porque a Bíblia diz em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Jesus quer perdoar os seus pecados para levar você para o céu. Disse Jesus, João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.